Nós vamos falar agora de Ananias, o sumo sacerdote. Esse Ananias, que foi sumo sacerdote, foi colocado como sumo sacerdote pelo Herodes Agripa II, em 48 depois de Cristo. E como tal, serviu até ser deposto em 58 depois de Cristo. Em 52 depois de Cristo, ele foi acusado de traição contra Roma por causa de uma disputa entre os judeus e os samaritanos. Uma briga, uma confusão já é muito antiga. Porém, nós vemos que a sua notoriedade chega quando ele começa a ser um opositor a Paulo. Ele começa a ser um opositor a Paulo e ele tinha uma reputação, meus irmãos, muito implacável e muito cruel. Ele era um homem cruel. E nós vemos que uma dessas situações a qual ele e Paulo se encontraram foi em Atos 23. Quando Ananias bateu em Paulo e Paulo o acusou de hipocrisia. Ou seja, nós vemos ali ele sendo um homem cruel e acusando o servo de Deus. E algum tempo depois, Paulo foi a julgamento diante do governador Félix, em Atos 24, e Ananias era um dos acusadores. Os judeus odiavam Ananias por causa da sua crueldade e corrupção, mas ele tinha a proteção de Roma, até mesmo depois de ser deposto. Ou seja, depois que ele tinha feito tudo aquilo que ele fez, tinha sido deposto por Roma por traição, e mesmo assim ele tinha a proteção de Roma. Com certeza, meus irmãos, é aquele velho favorzinho, né? Que uns tem que, vamos dizer assim, tem que dar uma certa cobertura para que outros também não caem. Então ele tinha uma certa proteção de Roma, mas nós vemos que em 66 depois de Cristo, quando a revolta dos judeus se iniciou em Roma, uma multidão enfurecida o perseguiu e o matou. Então nós vemos Ananias, o sumo sacerdote, naquela época colocado pelo rei Agripa, sendo morto depois da revolta dos judeus. Mas era um homem cruel e implacável. Ele era contra o cristianismo, ele era contra aquilo que Paulo e os apóstolos pregavam, ele era contra o crescimento do cristianismo. Então ele começou a perseguir, e principalmente perseguindo ao apóstolo Paulo. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.